Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer os números do primeiro e do segundo turno da pesquisa que foi divulgada neste dia 13 de junho, que vai trazer um dado interessante e vale um alerta para os bolsonaristas, porque insiste em Bolsonaro até o fim, pode entregar as eleições de mão beijada para o Lula. Eu vou explicar, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, dislike, comenta, compartilha. A gente está quase chegando em 80 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para que a gente chegue lá e leve essas reflexões para mais pessoas. Pessoal, o seguinte, pesquisa foi feita pelo Instituto FSB, contratada ali pelo Banco BTG. Ouviu 2 mil eleitores entre os dias 10 e 12 de junho. Ela tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 44 pontos, porém caiu 2 em relação a 15 dias, ele tinha 46. Bolsonaro, que vinha numa tendência de alta e chegou a estabilizar, continua estabilizado, com 32 pontos. Ciro Gomes também ficou no mesmo que ele tinha antes, 9 pontos. Simone Tebet também 2, Janones também não mudou, continua com 1, o mesmo de Felipe Dávila, que não tinha pontuado antes, agora aparece com 1 ponto. Vera Lúcia, Péricles, Bivar, Sofia Manzano, Pablo Marçal, Emael não pontuaram. 5% não votariam em nenhum dos candidatos, 2% votaria branco nulo e 2% não soube ou não respondeu. Aqui o detalhe, então, só Lula caiu, está no limite da margem de erro, mas foi uma oscilação aqui para baixo de 2 pontos. E vamos agora aqui trazer os cenários de segundo turno. Lula derrotaria Simone Tebet, se as eleições fossem hoje, 55 a 25, uma diferença de 30 que era de 29. Bolsonaro e Simone Tebet ficariam numericamente empatados, 40 pontos para cada. O mesmo, eles tinham antes ali um empate, agora só mudou, era 39 para cada, agora 40. Ciro Gomes derrotaria Bolsonaro 48 a 38, uma diferença de 10 que era de 11, então uma oscilação de 1 ponto dentro da margem de erro. Lula derrotaria Bolsonaro 54 a 36, uma diferença de 18 que era de 19, então também dentro da margem de erro. Agora vejam isso, Lula derrotaria Ciro Gomes 48 a 32, uma diferença de 16 que era de 22 a 15 dias. O Ciro cresceu 5 e o Lula caiu 1. Então o Ciro tirou aqui 6, né? E não foi dos votos do Lula, que o Lula perdeu 1. O Ciro tirou muito, foi de eleitores que estavam indecisos ou votando nulo, que agora passaram a escolher Ciro Gomes no eventual segundo turno contra o ex-presidente Lula. Então, percebam que quase todas as oscilações dentro da margem de erro, exceto Ciro Lula, em que, insisto, o pré-candidato do PDT tirou 6 pontos em relação ao pré-candidato do PT, é muita coisa. E o Ciro hoje, vejam isso, está mais próximo do Lula do que Bolsonaro. Bolsonaro está a 18 pontos, Ciro está a 16. E eu vou repetir aqui o que eu já falei várias e várias vezes. Eu acho que Ciro Gomes seria o candidato com maiores chances de derrotar Lula no eventual segundo turno. E aqui eu quero chamar a atenção dos bolsonaristas que vierem até aqui. E olha que aqui no canal eu nunca chamei o eleitor de Bolsonaro de gado nem de bolsominion. Eu respeito o eleitor do Lula, o eleitor do Bolsonaro, respeitava o eleitor do Moro. E eu tento entender as razões que levaram eleitores que um dia votaram, por exemplo, no PT, no PSDB, a escolherem Bolsonaro em 2018. E eu tenho muitos amigos bolsonaristas, alguns arrependidos, outros não, e eu bato papo com eles numa boa, tentando entender as causas, né? O que motivou eles a escolher Bolsonaro. E aí eu ouço deles uma profunda decepção com o PT, porque eleitores do PT numa eleição votaram em Bolsonaro na outra. Muitos, de fato, né, tinham algumas diferenças com Bolsonaro, achavam que ele falava demais, não sei o quê, mas depositavam nele alguma esperança de mudança, porque Bolsonaro acabou sabendo captar esse sentimento naquelas eleições, e aí pessoas olharam para ele e falaram, peraí, esse cara é realmente aquele que a gente tem que votar para mudar isso que está aí. Hoje, boa parte desses eleitores que eu converso e que as pesquisas mostram estão frustrados, decepcionados. Eu faço um desafio aqui para quem vier até esse ponto do vídeo, tenta achar alguém que não votou no Bolsonaro, agora está olhando e fala, nossa, esse presidente é bom, vou votar nele nessas eleições. Olha, eu particularmente confesso para vocês, nunca vi, mas eu já vi muitos eleitores de Bolsonaro agora decepcionados, frustrados.
e que não querem ir para o Lula. Agora estão falando que vota no Bolsonaro, mas com alguma dificuldade, ou estão indecisos, ou votariam nulo. Enfim, então estou falando aqui daquilo que eu sinto conversando com as pessoas. Então, bolsonaristas, pensem comigo. O Bolsonaro não tem trânsito na esquerda, nem na centro-esquerda. No centro tem muita dificuldade. Então ele está mais isolado. Não estou falando nem em termos de apoio político, de palanque, não. Eu estou falando em relação aos eleitores que se dizem disso, se dizem daquilo. Então é muito difícil para o Bolsonaro, porque o cenário de 2022 é muito diferente de 2018. Por mais que bolsonaristas duvidem de pesquisas, Bolsonaro fez muita coisa errada, muita gente pulou fora. E aí, por que eu acho que o Ciro tem maiores condições de vencer Lula? Porque o Ciro, até as eleições de 2018, ele tinha muita dificuldade com o eleitor que olhava para ele como aliado do Lula. O que foi durante um período, mas o Ciro nunca foi petista e nunca foi, digamos assim, um submisso à vontade do Lula. O Ciro várias vezes, por exemplo, concorreu contra ele. Concorreu em 98, concorreu em 2002. Foi ministro de 2003 a 2006. Depois saiu e nunca mais foi. Mas ainda assim, em 2018, o eleitor enxergava o Ciro como aliado do Lula. De 2019 para cá, o movimento do Ciro foi de deixar claro de uma vez por todas que não é aliado do Lula e nem é, digamos assim, submisso às vontades do PT. E o eleitor agora capta isso com mais facilidade e passa a considerar votar no Ciro, mesmo sendo um eleitor que se diz de centro, centro-direita e até de direita. Basta observar nas pesquisas que o Ciro é a segunda opção do eleitor do Lula e a segunda opção do eleitor de Bolsonaro. Isso pode ser fundamental. Então o Ciro transita melhor junto ao eleitorado que se diz de centro-esquerda e até de esquerda, junto ao eleitor que se diz de centro, centro-direita e já chama atenção também de eleitores de direita. Então, supondo que o Ciro chegue no segundo turno, na minha opinião, ele teria os votos dados a ele no primeiro, ele teria os votos daqueles que até hoje dizem votar nulo. Por isso que o Ciro perde para o Lula, porque tem 20% que anularia o voto. Esse 20% eu acho que é o bolsonarista mais convicto. Mas será que esse bolsonarista, olhando lá, peraí, Ciro e Lula, será que ele anularia o voto para entregar as eleições de mão beijada para o ex-presidente? Eu acho que esse eleitor migraria para o Ciro. E aí tem mais. Tem muita gente agora que reconhece que o Ciro é o mais preparado, mais qualificado, só que está indo com o Lula porque odeia Bolsonaro. Se o Bolsonaro não vai para o segundo turno, esse eleitor que foi com o Lula no primeiro pode migrar para o Ciro. É claro que vai ter o petista convicto, e eu respeito esse eleitor, né? Eu respeito aquele que de fato gosta do Lula, como eu respeito quem de fato gosta do Bolsonaro. Mas tem muita gente que está com um porque não quer o outro, está com o outro porque não quer um, e o Ciro indo para o segundo turno conseguiria ampliar mais para derrotar o ex-presidente. Bolsonaro ficaria muito limitado, porque como a rejeição em relação a ele é muito grande, Lula, mesmo muita gente não concordando com tudo, votaria nele para tirar Bolsonaro. E a força que Bolsonaro mantém hoje, em torno de 30%, é o que mantém também Lula com essa força em torno de 40%, 44%. Tanto é que o Lula nunca assinou pedido de impeachment para Bolsonaro. Reclama aqui, critica ali, chama disso, chama daquilo, mas assinar pedido de impeachment, ir em protesto, fazer uma mobilização pessoal, nunca fez. Porque a gente sabe que Lula tem essa força extra por conta de Bolsonaro, que também mantém uma força extra por conta do Lula. Mas se o Brasil compreender que dá sim para superar essa polarização e que a melhor forma de não deixar Lula voltar é votando no Ciro, o Ciro pode crescer mais nas pesquisas, passar confiança para o eleitor, e se o eleitor perceber que ele tem condições de ganhar, ele pode gerar aquilo que ele divulgou num vídeo nessa semana, gerar uma onda em torno do seu nome, ir para o segundo turno e indo, na minha opinião, como eu mostrei para vocês aqui com esses argumentos, acho que ele derrota Lula e acho que Bolsonaro teria maiores dificuldades. Isso baseado não só no que a gente observa em algumas pesquisas, mas também naquilo que a gente conversa com as pessoas. E olha que eu sou de Minas, um estado que deu aí maioria absoluta para Bolsonaro, e eu percebo e sinto isso conversando com as pessoas, né, desse descontentamento, dessa frustração, dessa decepção, e aí elas já começam a avaliar a possibilidade de votar no Ciro. Bom, meus amigos, então é isso. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, até mais!